Por muito tempo, nós enfrentamos dificuldades e tivemos dores emocionais que quase nos fizeram desistir do amor. Hoje, nós vivemos um relacionamento saudável, mas nem sempre foi assim. Em toda a minha vida, eu sempre acreditei no amor. Sempre quis ter um relacionamento igual aqueles de cinema. Só que muitas vezes eu me frustrei. Entrei em relacionamentos de pessoas que não estavam tão dispostas a lutar por relacionamento quanto eu. Me fiz caber em relacionamentos que não eram do meu tamanho. Vivi frustrações, dores, feridas. Vivi no último relacionamento uma história onde a pessoa não me aceitava do jeito que eu era, não aceitava meu corpo, não aceitava o meu jeito de ser. E muitas vezes eu fingia ser uma pessoa que eu não era, porque eu tinha medo de perder, eu tinha medo da rejeição. E muitas vezes eu não era eu. Tudo isso que acontece conosco ao longo da trajetória, ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, nos causa inseguranças. A insegurança é algo que nos faz perder a identidade. O medo passa a dominar as nossas ações. Nós não agimos mais por nós mesmos. O medo fala mais alto. Isso faz com que percamos a identidade. E por muitas vezes, estando em relacionamentos como eu estava, eu não tinha coragem de falar sobre os meus sentimentos. Eu não tinha coragem de falar sobre as minhas dores, porque eu tinha medo da pessoa ir embora. E muitas vezes eu achava que eu não era suficiente para ter um relacionamento de verdade. E aí eu abri a mão de mim. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter compulsão alimentar para tentar entrar no padrão de uma pessoa que não me amava, que não queria estar comigo por quem eu era. Queria viver um padrão que não era o padrão real, que não era a verdade sobre relacionamento. Porque a gente fica olhando nos filmes aquele tudo lindo, perfeito e acha que sempre vai ser assim. E não é, a realidade é outra. Um dos primeiros pontos que nós precisamos deixar claro para todos vocês, a pessoa ideal não existe. O relacionamento ideal não existe. O relacionamento perfeito não existe. Quando nós buscamos esse cenário ideal, esse conto de fadas, como a Jéssica diz, nós nos colocamos em situações que nos traumatizam. Então, tudo aquilo que eventualmente nós tínhamos de bom é deixado de lado, porque o ótimo é inimigo do bom. Nós precisamos aprender a dar valor àquilo que temos, a enfrentar as dificuldades com propósito, para que sim, dia após dia, situação após situação, dificuldade após dificuldade, a gente vá se aperfeiçoando. Aperfeiçoamento não é algo que se faz da noite para o dia, mas precisa todos os dias estar disposto. Senão, a sua dor emocional vai sempre falar mais alto. E muitas vezes eu também me pegava vivendo ciclos de relacionamentos iguais. Eu encontrava alguém, sempre fui muito intensa, então automaticamente eu me entregava e vivia ciclos de relacionamentos que quando eu me entregava, eu era abandonada. A pessoa ia embora e eu ficava lá sofrendo, chorando, depois eu tentava de novo e mais uma vez eu era abandonada de novo. E com o tempo eu fui percebendo que existiam muitas coisas que eu precisava mudar em mim, que eu precisava de fato enxergar quem eu era, para que consequentemente as pessoas me enxergassem dessa forma. Então me valorizar, me amar, me caber em lugares que eu realmente deveria estar e não aceitar qualquer coisa e não ficar mendigando amor, mendigando atenção, passando por situações constrangedoras, mas imaginando que eu deveria estar naquela relação, porque senão eu não conseguiria caber em nenhuma outra. Nós precisamos sempre fazer uma reflexão. O relacionamento que nós temos, ele existe com intencionalidade, com desejo e com disposição, ou é simplesmente uma fuga que nós encontramos para não estarmos sós? Uma carência, né? Carência. Muitas vezes a carência, o medo da solidão faz com que a gente aceite qualquer coisa, ou com que o outro passe a determinar como nós devemos agir.
uma coisa que nós precisamos preservar sempre, em qualquer área da vida, é autenticidade. Não é a síndrome de Gabriela, como é dito, que eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não, não é sobre isso. Mas aquilo que são os nossos valores, aquilo que são os nossos princípios, aquilo que é a nossa essência, não deve ser mudado. E aí sim, diante das dificuldades, diante dos desafios, o diálogo entre o casal vai moldando e entendendo o que juntos os dois chegam a um consenso. Não que um determina e o outro tem que ser exatamente aquilo que se espera. Não. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas emocionais. Não somos máquinas programáveis em que a gente determina um roteiro e o outro tem que seguir exatamente como queremos. E a diferença também é que a gente precisa estar disposto no nosso relacionamento para ceder, para conversar, mas sempre separando quais são os nossos valores e os nossos costumes, né? Eu acho que o valor é inegociável, mas tem costumes da nossa vida que precisa ser quebrado. E muitas vezes quando nós entramos em relacionamento, nós encontramos costumes de criação, de perfil da outra pessoa, e isso gera conflitos muito grandes. E eu enfrentei isso, e nós enfrentamos isso, de costumes da outra pessoa, mas que a pessoa não está disposta a mudar. No meu último relacionamento, inclusive, a pessoa era muito teimosa. Então eu falava, eu sou assim, eu vou continuar assim, eu não vou mudar. E não era valores da pessoa, era mania, era costumes chatos, feios, e a pessoa não estava disposta a mudar pelo nosso relacionamento. E não deu certo, e não daria certo. E é claro que nós temos que fazer o nosso possível, se dedicar, mas chega uma hora que a gente percebe que não faz sentido. Então, acho que uma das primeiras coisas, e nós vamos falar mais sobre isso pra frente, mas acho que uma das primeiras coisas que nós temos que entender é quais são os nossos valores, quais são as coisas que nós não abrimos mãos em um relacionamento, e já falar sobre isso no começo do relacionamento. Já falar como é para você a traição, se você quer ou não ter filhos, falar sobre a vida financeira, se o casal vai estar disposto a um ficar em casa e o outro sair para a rua. São vários valores, várias informações importantes que precisam acontecer no começo do relacionamento para que fique combinado, para que vocês se conheçam e para que vocês se entendam melhor. É preciso entender prioritariamente que se nós formos estar em um relacionamento para tomar as decisões sozinhos, não entre no relacionamento. Não faz sentido algum dividir o mesmo teto, a mesma cama e não dividir as decisões. As decisões no relacionamento, desde a mais simples à mais complexa, precisam ser decisões conjuntas. Precisa ser algo consensual entre os dois. E até continuando aqui, a Jéssica falou um pouquinho sobre as dores dela, e eu gostaria de falar também sobre as minhas. Embora seja homem, homens também têm dores emocionais. Não é problema nenhum nós nos sentirmos vulneráveis, frágeis e com dificuldade em algumas situações. Mas os padrões da sociedade, mas muitas vezes aquilo que nós aprendemos, desde que homem não chora. Por que não chora? Qual é a diretriz, a regra que homem não pode ter sentimento, não pode ter emoção? Então, durante a minha trajetória, eu também enfrentei diversas dificuldades. Eu tive vários relacionamentos. Inclusive, confidencializo aqui para vocês que eu saía de um relacionamento e entrava em outro. Porque para mim, só era importante que eu tivesse alguém. Mesmo que esse alguém não tivesse nada a ver comigo. E não é falar sobre as pessoas perfeitas que eu idealizava. É falar sobre valores, sobre princípios. Muitas vezes nós entramos num relacionamento sem querer, mas por uma carência emocional tremenda. Algo que excede, inclusive, aquilo que é valoroso para nós. E eu repeti essa falha de querer caber em qualquer lugar por muitos anos. Foram muitas as situações. E passei a entender também que eu tirava de mim mesmo a oportunidade de construir algo sólido, com uma escolha mais sólida e mais robusto, e tirava do outro também. Nós não devemos estar em um relacionamento simplesmente por estar.
A vida passa muito rápida. O tempo muitas vezes não volta. Muitas vezes não, né? Ele nunca volta. O tempo não volta. Então nós precisamos ser intencionais. Vocês vão ouvir nós falarmos muito essa palavra, intencional. E a nossa intenção tem que estar alinhada com propósito. Tem que estar alinhada com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente quer deixar de legado na vida. Nós não podemos chegar e passar por esse mundo como um coadjuvante que fica ali e tá tudo bem e tanto faz. Não, não tem que ser assim. E quem nós escolhemos e como escolhemos a pessoa para estar conosco tem que ser uma decisão muito assertiva. Muito assertiva. Então, como eu disse, e falando de dores ainda, a forma com que eu fui educado, a forma na minha família extremamente tradicional, religiosa, me fez também entender que eu não podia errar. O Saulo não pode errar. Não pode errar na vida profissional, não pode errar principalmente na vida sentimental, principalmente nos relacionamentos. Então, quando eu tinha qualquer dificuldade, eu me sentia invalidado. Eu me sentia incapaz. Eu me sentia insuficiente. Eu sentia que eu estava decepcionando. Decepcionando a mim mesmo, decepcionando ao outro, decepcionando os meus pais, que sempre foi algo que pesou para mim. O que meus pais pensam, o que meus pais vão sentir, o que os meus pais acham disso que eu estou vivendo, disso que eu estou enfrentando. Então, foi muito difícil. E quando eu e Jéssica nos conhecemos, eu preciso confessar para vocês que grande parte dessas feridas, dessas dores, não tinham sido curadas. Eu tinha recentemente saído de um relacionamento de mais de 10 anos. E aí eu cheguei no relacionamento com a Jéssica me sentindo extremamente incapaz, extremamente insuficiente. Mas, de novo, eu repeti o mesmo erro. Eu queria fazer caber em um lugar. O que mudou para que o relacionamento com a Jéssica desse certo foi os joelhos no chão. Porque o relacionamento com a Jéssica aconteceu após e através muita oração. Eu sempre fui muito religioso e é um princípio para mim, a espiritualidade, a nossa conexão com Deus. Então, diante das dificuldades, diante de um término de um relacionamento anterior, em que eu tinha, na minha visão inicial, deixado para trás algo que era para ser para sempre. Embora tenham acontecido as coisas que aconteceram, as dificuldades que nós passamos, ninguém entra num relacionamento para fingir que está tudo bem. A gente entra acreditando que vai dar certo. Mas só acreditar não basta. Nós precisamos acreditar e nós precisamos agir com intenção naquilo que nós acreditamos. Falando sobre como nós começamos o relacionamento, a Jéssica trazia consigo uma bagagem pesada desses traumas, de não ter se sentido validada, amada, respeitada. Essa questão da estética para a mulher excede tudo aquilo que é físico e invade uma área emocional que causa feridas, dores e traumas gigantescos. Sem contar o medo do abandono, né? Então, quando nós começamos a nos relacionar, sempre foi muito através de oração, como eu já contei, né? Através do rosário da madrugada. Então, foi quando a gente começou de fato a conversar. E nós estávamos orando muito, cada um para encontrar a sua pessoa, ainda sem ter certeza que éramos uma pessoa da outra, né? E eu, no começo, também tive muitos medos, muitos traumas, e muitas vezes eu olhava para atitudes do Saulo e falava, não é possível, daqui a pouco ele vai virar as costas e vai me abandonar mais uma vez. E aí, em todos os momentos que eu tinha medo, eu entendia que era sobre mim, não era sobre ele. Então, eu não jogava nele as minhas dores. Nós sentávamos e conversávamos. Então, às vezes, eu tinha situações em que eu era um pouco fria e que eu ficava um pouco indiferente, mas a gente sentava e conversava e eu falava, olha, eu tô assim por isso, porque eu tenho medo, porque aconteceu tal situação comigo, eu tenho medo de você ir embora. E a gente sempre foi muito transparente nessas dores, e ele também sempre falando das dores, das dificuldades. Então essa comunicação sempre foi muito boa, porque muitas vezes a gente entra num relacionamento
que a gente tem medo, insegurança e a gente não comenta com o parceiro. E a gente começa a ficar sendo frio e automaticamente o outro começa a ficando frio também e daqui a pouco vira uma bola de neve e a gente só está ferido tentando ser curados. Então foram períodos difíceis, não foram fáceis, que a gente teve que sentar muito, conversar, orar muito, entregar muito na mão de Deus. Eu sempre pedia para Deus, Deus, se for da sua vontade mesmo, mostra, dá um sinalzinho, direciona a gente pro que é que tem que ser feito, para que a gente também não fira, né, um ao outro, para que a gente somos duas pessoas boas que estamos lutando por um relacionamento. Eu não quero feri-lo, eu sei que ele também não quer me ferir e a gente quer fazer aquilo que for da sua vontade. E Deus foi guiando, Deus foi abençoando. A gente sempre gosta de falar, a gente não é perfeito, nosso relacionamento não é perfeito. A gente também tem dificuldades, a gente também tem conversas difíceis, mas sempre muito respeitosa, porque nós escolhemos nos respeitar. O nosso relacionamento, ele começou de uma forma muito desafiadora. Porque, imagine, duas pessoas extremamente dispostas, mas cheias de traumas. A Jéssica se sentindo invalidada pelas questões físicas e psicológicas que a afetaram. Eu me sentindo incapaz, insuficiente, invalidado, porque eu não atendi a expectativa dos meus pais, da sociedade, da religião que nós seguimos. Então eu não me sentia digno. O Saulo não pode ter um outro relacionamento. Ele não merece ter um outro relacionamento. Ele não merece. Exatamente, a Jéssica trouxe a palavra que transparece ou que reflete muito mais. Merecimento. Eu senti que eu não merecia mais ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque eu tinha tido uma oportunidade e não tinha conseguido lidar. Não tinha conseguido suportar. E isso, pessoal, é algo extremamente traumatizante e bloqueador. A gente não consegue agir. Para que vocês saibam, uma confidencialidade tremenda. A Jéssica ficou mais de 1 ano para conhecer a minha família. Vocês imaginam o que é isso? Por quê? Porque eu fazia alguma coisa errada? Porque eu não conseguia apresentá-la para minha família, porque eu não me sentia capaz. Eu não me sentia merecedor de começar um novo relacionamento. E imagine o quanto de resiliência ela precisou ter para enfrentar isso. Mas uma coisa que nós sempre fizemos e sempre tivemos juntos: disposição. Nós acreditamos que tudo seria possível a partir do momento que nós nos dispuséssemos a fazer dar certo. E uma coisa que nós não abrimos mão de maneira alguma é os joelhinhos dobrados. A oração para nós é algo que alimenta a fé, que alimenta a espiritualidade e que alimenta a nossa alma. É isso. Esse é um pouco da nossa história, das nossas dores. E a gente queria deixar esse recadinho para vocês. Não somos perfeitos, não temos um relacionamento perfeito, mas a gente sempre tem a disposição de conversar, de amar. Nós entramos num relacionamento não só para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, a minha missão como namorada, noiva, esposa é fazer o Saulo cada vez mais feliz. E essa é a missão dele, sempre com a disposição de fazer o melhor, colocando Deus no centro e principalmente entendendo que nós não temos uma guerra um contra o outro, que ele não é o meu adversário, ele é o meu parceiro. Se você pensa que o seu parceiro, que a sua parceira é seu adversário, já está tudo muito errado. A gente precisa curar isso. Nós dizemos que no relacionamento, quando um ganha, os dois perdem. Não tem vitória. Quando um ganha, o outro não tem que se sentir feliz, o relacionamento perde. Sim. E para finalizar, esse é só o primeiro episódio de uma série de diversos episódios que nós vamos seguir. No próximo ponto nós vamos falar sobre como foi a virada, o porquê que tudo isso mudou, como tudo isso mudou e quando tudo isso mudou. Nós esperamos vocês para os próximos episódios.